Um clipe em minha mente vai passar. Valeu acreditar, suportar e esperar. Nosso amor será pra sempre. Será só bênção nosso lar. Toda nossa casa vai servir a Deus. Nos completaremos, em tudo aprenderemos. Meu amor, o nosso tempo chegou. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Metade se unindo, o mel e a flor, Deus confirmando esse amor. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Por toda a nossa vida vamos lembrar que Deus o abençoou. Valeu acreditar, suportar e esperar. Nosso amor será pra sempre. Será só bênção nosso lar. Toda nossa casa vai servir a Deus. Nos completaremos, em tudo aprenderemos. Meu amor, o nosso tempo chegou. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Metade se unindo, o mel e a flor, Deus confirmando esse amor. Hoje é o dia do nosso casamento. Esse sonho lindo que nós dois vivemos. Por toda a nossa vida vamos lembrar que Deus o abençoou. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Metade se unindo, o mel e a flor, Deus confirmando esse amor. Hoje é o dia do nosso casamento. Esse sonho lindo que nós dois vivemos. Por toda a nossa vida vamos lembrar que Deus o abençoou.
mas aconteceu, foi um plano. Pessoal, vamos fazer primeiro uma oração pelo noivo e pela noiva, tá bom? Senhor Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor abençoe esta cerimônia de casamento, meu Pai. Espírito Santo, que a tua presença esteja aqui no nosso meio, que o Senhor esteja nesse lugar, esteja nesta união, meu Pai. Nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe tudo que irá acontecer nesta noite, que o Senhor, meu Deus, coloque a tua mão, Espírito Santo. É o que eu te peço em nome do Deus que é Pai, que é Filho e do Espírito Santo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Agora os convidados podem sentar. Deixa eu só ler um texto, para o noivo e para a noiva, antes de começar a cerimônia. Tá bom? Lá em Efésios, então, dona, vai dando branco agora aqui, dona Gilmara, pastor Fabrício. A Bíblia diz assim, lá em Efésios capítulo 5. Primeiro para a senhora, primeiro para a mulher. As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A gente sabe que aí fora não é assim, aí fora está tudo invertido, mas segundo a palavra de Deus, o cabeça é Ele. Segundo a Bíblia, Ele é o cabeça. A partir do momento, depois da cerimônia de casamento, a senhora tem que ter, primeiro estou pregando para a mulher, segundo a Bíblia, a senhora tem que ser submissa ao seu marido como se ele fosse o Senhor Jesus, porque o marido é o cabeça da mulher. Já aí fora não falam assim. Por isso que os casamentos estão em crise. Por isso que hoje em dia a maioria está separada, é mãe solteira. Então o papel da mulher, biblicamente falando, é respeitar o seu marido.
Diz aqui, ó, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao teu marido. Não quer dizer que a senhora vai ser escrava dele, ou se ele falar pule de uma ponte, a senhora vai pular. Mas qual o papel da mulher no casamento? É respeitar o seu marido, entender que ele é o cabeça, ele é o cabeça do casamento. Agora vai para o Fabrício aqui agora. Marido, vê que a Bíblia é um manual. Eu estou lendo aqui um manual para o casamento dar certo. Eu estou lendo aqui um manual. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Você não iria se ferir a si próprio. Então o papel da mulher é submissão e respeito, e o papel do homem é amar. A Bíblia diz assim, ó, assim também o marido deve amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Isso é a Bíblia. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, Fabrício, você tem que amar ela como você se ama. Você não faria mal a si próprio. Por que vai fazer mal a ela? Aí diz aqui, ó, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, qual o papel do homem? Cuidar da mulher. Eu costumo falar, até na igreja, se tiver uma casa pegando fogo e tiver um homem e uma mulher lá dentro, quem você acha que vai ser salvo? Se salvar o homem, ele vai ser visto como covarde. Se chegar o corpo bombeiro, a tendência é primeiro resgatar a mulher, porque Deus espera e Deus fabricou o homem para ser protetor. É o que diz aqui, ó, porque, versículo 30, porque somos membros do seu corpo. E eis porque, aqui é o manual para tudo, tá, pessoal? Deixará o homem a seu pai, a sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então é assim, os dois hoje se tornam um. Você não pode fazer mal a ela. O papel do homem é um só: ame a ela. Deus espera do homem que se ama ela, seja protetor. É tudo que está escrito aqui. Cuide dela. Vou ler de novo. Os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Você não pisaria em algo que corta, porque você se protege. Então Deus está dizendo assim: cuide dela, ame ela. E para a mulher é só um: respeite. Ele é o cabeça, seja submissa. Então essa palavra é o que vai fazer os dois permanecerem juntos até a morte. Casamento não é uma aventura. Tem muita gente que não entendeu ainda o que é casamento. A Bíblia chega a dizer que, como é que eu posso explicar? Passe a luta que for, só há autorização para o divórcio no caso de traição. A Bíblia diz, Deus disse assim: eu, o Senhor, odeio o divórcio. Então a gente tem que ter essa consciência que os dois estão casando hoje, mas vão vir lutas. Vai vir momentos bons, mas também momentos ruins. Vai ter dia que ela vai estar estressada,
Vai ter dia que ele vai estar estressado. Vai ter dia que vai parecer até que ele nem te ama. Vai ter dia que vai parecer que ela quer o seu cabeça. Você vai falar que ela quer mandar na casa. Só que a gente não leu aqui, mas a Bíblia diz em Coríntios que o amor é paciente. Vamos entender a Bíblia? A Bíblia diz que o amor é paciente. Mas de qual parte Deus está cobrando amor? De qual parte? Do homem ou da mulher? Do homem. A mulher é respeito e submissão. Porque Deus fabricou tanto o homem como a mulher. Então Deus sabe que a mulher é mais sentimento. A mulher quer demonstração de amor. Você já viu o homem receber buquê de rosa? Não. Normalmente a mulher, porque é mais coração. Então Deus, sabendo disso, Ele cobrou do homem que trate a mulher com amor. Já, olha para você entender, já no caso do homem, Deus sabe que o que mais fere o homem é ele achar que a mulher não está respeitando ele, que ele não está sendo submissa. Então Deus orientou que olha o teu marido como cabeça. Olha, vou ler de novo aqui, ó. Versículo 25: marido, amar vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E no caso da mulher, está aqui, ó, mulheres, sejam submissas ao seu marido como Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. A gente sabe que nesse ano de 2025, se a senhora for ver vídeos de internet, ou ouvir pessoas aí fora, a senhora vai ouvir totalmente o contrário disso. A senhora vai ouvir palavras: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, amor próprio. Só que isso não é casamento. Casamento é um lutando pelo outro. Os dois se tornam uma só. Não tem esse negócio dela falar: não, eu me amo primeiro. Não, nós se amamos. São esses pensamentos que estão destruindo a família hoje em dia. Porque o amor não é egoísta. Então, Fabrício, você não pode ser egoísta com a sua esposa, nem a senhora é egoísta com ele. A Bíblia diz que os dois estão largando quem? O pai, a mãe, e estão se tornando uma só carne. Resumindo, seus familiares hoje se tornam parentes. Eu costumo até dizer nos casamentos o seguinte: ninguém está perdendo ninguém aqui. A família só está aumentando. Porque automaticamente, quem gosta do pastor Fabrício, a família dele, automaticamente vai ter que gostar dela. Porque os dois são uma. Não tem como você maltratar, por exemplo, a dona Gilmara e querer estar bem com o pastor Fabrício. Porque os dois são uma só. Não tem como você, vou dar exemplo, maltratar o Fabrício e querer estar bem com a esposa dele, porque a Bíblia está dizendo: os dois se tornam uma só. Então o que atinge um, atinge o outro. Então a gente vai fazer uma oração, né? Já vai entrar a aliança, mas guarde essa palavra como referência, que finalizando diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a respeite. E a esposa, olha só, você vê que até a palavra final: respeite o marido. Então sempre demonstre para ele: nunca queira tomar o controle da casa. Se for de tomar o controle, tome com sabedoria e inteligência, nunca demonstrando desrespeito a ele. Se vocês querem que o casamento dure até a morte, essa é a forma. Se é só praticar o que eu vi, praticar o que eu vi, vocês nunca mais vão ter experiência de mim. É só andar ouvindo as pessoas aí fora, porque estão na direção errada. A gente sabe que hoje em dia os casamentos não estão durando nem um ano. A gente sabe que tem gente famosa com festas milionárias, casamento milionário, que 3 meses depois está separado.
porque eles não praticaram isso aqui. Então, põe em prática a palavra de Deus. Cuide dele, ele é o cabeça, escute ele, ajude ele, e no seu caso, ame ela. Porque quem ama, o amor é paciente, o amor suporta as lutas, o amor suporta qualquer luta, pessoal. Vou dar exemplo de uma mãe. Tem uma mãe que caminhou 5.000 quilômetros porque ela precisava emagrecer para doar um órgão dela para o filho dela. Não foi a fé que moveu ela. O que moveu ela foi o quê? O amor. Por que Deus deu o único filho dele para o mundo inteiro? Por causa da fé? Não, porque ele amou o mundo. Então, se o Fabrício amar a Gilmara, ele vai superar qualquer luta. Ele vai ver os defeitos, porque assim, a partir de hoje, os dois vão começar a ver o único defeito do outro. Vocês não viram antes. Vocês acham que viram. A vida de um casal só começa depois disso aqui, ó. Quando você vai morar junto. Agora a senhora vai conhecer o verdadeiro Fabrício. Agora o Fabrício vai conhecer a verdadeira Gilmar. E se os dois não tiverem encaixado nessa palavra, vai ser um mar de... Mas se tiverem encaixado nessa palavra, por causa do amor, ele vai superar. E ela, por ouvir a voz de Deus, ela não vai bater de frente com o marido, ela não vai ficar medindo força, não vai entender não. Ele é o cabeça da minha casa. Amém? Então vou fazer uma oração, tá? Acho que vamos ver as alianças, né? Pode, já faz o seguinte, pode entrar a aliança, né? Caiu hora consagrando a aliança, já fazemos a cerimônia do casamento. Estenda as mãos aqui para o noivo, para a noiva. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor consagre essas alianças. Espírito Santo, eu te apresento essas alianças. E com essa aliança vai ser selada essa união. Que a palavra que foi dita, que foi pregada e falada, possa estar e habitar no coração de cada uma dessas pessoas que aqui estão. É o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Cadê o anjo? Cadê? Deixa eu consagrar a cabeça. Rapaz, deixa eu ajeitar. Está abençoado. Em nome de Jesus. Segure essa senhora, o dedo maior dele, né? Segura aqui. Já tem que entregar um pouquinho por enquanto, talvez, né? Entrega um pouquinho aí. Rapidinho. Isso. Segure essa, correto? Vamos aos votos. Amém, gente? Vamos lá. Tem que salvar se olhando no olho agora. Amém, gente? Eu, Fabrício, através dessa cerimônia, com essa aliança, recebo um compromisso de ser fiel a Gilmara Linda Machado, até na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza,
até que a morte nos separe. Agora é mais forte, né? Eu, Gilmara, através desta cerimônia, com essa aliança, eu selo um compromisso. Tá tenso esse negócio aqui, né? De ser fiel a Fabrício na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Amém. Até as palmas, pessoal, né? Cadê o azeite da oração? Fazer mais uma oração aqui. Dá as mãos aí os dois. Amém, gente? Estenda mais uma vez as mãos para cá, se tiver com aqui. Deixa eu. Senhor Jesus, existe essa cerimônia, esse casamento que está sendo feita, acontecendo no teu templo, meu Pai. É um casamento aos teus olhos, meu Pai. Nós acabamos de ler e está escrito que o homem largaria o pai e a mãe para se unir a uma mulher, e ela a ele, e os dois se tornariam, meu Deus, um só Espírito Santo. Por isso, como sacerdote do Deus Altíssimo, como sacerdote do Deus de Israel, eu os abençoo aos olhos do Senhor. Eu determino que sejam abençoados agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco as minhas mãos sobre Fabrício e a Gilmara, e com autoridade espiritual, como sacerdote do Deus Altíssimo, eu os declaro nos olhos do Deus de Israel, marido e mulher. Diga amém. Amém. Bem forte para Jesus, hein? Graças a Deus. Pode vir agora, pessoal. Só tá calma. Pessoal, ó, rapaz, tá aqui. Vai vir beijar o pastor Fabrício, a dona Gilmara. Eu vou encerrar já essa parte, tá, pessoal? É o que, seu? Calma, não pode ser beijão. Pessoal, o pastor Fabrício, a dona Gilmara, não é um culto, mas ele tem 2 meses, é isso que chegou aqui na igreja? 2 meses e um pouquinho. E chegou com um coração quebrantado. O que Deus fez me chamou a atenção dele? Sinceridade. Ele não entrou aqui dizendo que estava bem. Ele entrou com humildade, porque ele reconheceu que estava distante de Deus. Não pediu nada, não quis nada, ele só queria recomeçar com o Espírito Santo. Porque isso aqui não é só um casamento, isso aqui é um recado de Deus para todo mundo que está aqui. Que Deus não é lento, e que quando você é sincero, a resposta é bem rápida. Porque assim, ó, o sonho dele era voltar a servir a Deus. Ele não veio pedir para ser pastor. Quando ele apareceu, eu até falei para ele buscar 6 meses aí na reunião sentado como membro. Só que, inclusive, até, pastor, já vai vir um beijão já, viu? Só você vê quando isso tudo aqui tem a mão de Deus, Na vida dele é Deus.
ele conseguiu, tanto ele como ela, chamar a atenção de Deus. Porque a igreja não teria condição nenhuma de fazer essa cerimônia aqui. Inclusive, deixa eu tomar aqui, a gente tem que agradecer muito aqui, vem cá, dona José. Essa guerreira aqui, o que muitos não conhecem, essa mulher de Deus, conhece eles há quanto tempo, dona José? Pouco tempo. 15 dias. Desde quando chegou, 2 meses. E foi ela que patrocinou, não é rica, tá? Mas foi ela que virou a noite fazendo isso aqui. Foi ela que conseguiu câmera, né, dona Gilmar? E a gente ficou assim, caramba, é Deus mesmo. Foi ela que... Então assim, ó, em tudo eu vejo Deus na vida desses dois. Por que, bispo? Deus viu sinceridade. Não foi... Eu atendo muita gente que vem aqui no nosso ministério, que vem, mas vem com histórias de quem está arrebentando. Teve um que chegou lá, inclusive, eu estou rico, olha, eu quero ser pastor, mas eu estou rico. Mas ele foi diferente. Ele não chegou contando história mentirosa. Chegou aqui e falou, bispo, eu estava no mundo, caído, mas eu quero recomeçar. E isso chamou a atenção do Espírito Santo. Porque eu sei, pastor Fabrício, que pode falar assim, é só mais uma vez, está tentando de novo, vai cair, não vai não, pessoal. Porque assim, ó, em tudo eu vejo Deus. Em tudo. Então assim, ó, os dois são, tanto ele como ela, chamaram a atenção do Espírito Santo. E Deus, porque a igreja, dona Josi, não teria, a gente está na igreja, está passando um momento de luta, não teria condição de a gente fazer nada. Ia ser algo simples, mas Deus quis fazer assim. Então que eles sirvam de referência para todos, que Deus não é lento, Deus só está esperando a sua sinceridade, porque a vida dele virou de 2 meses para cá. Hoje ele está aqui casando. O pouco que eu conheci a dona Gilmar e avaliei, como ele vinha ser pastor no ministério, a gente avaliou para ele não casar errado. Te digo que ele está casando com uma grande mulher de Deus, que vai fazer ele feliz. E até no início eu estava falando para ele, ela é a luz na sua vida. Então assim, acertou na escolha espiritual. E eu tenho certeza, dona Gilmara e Fabrício, que daqui para frente é só vitória. Não existe mais deu errado ou deu errado, é só vitória. Sejam fortes, suporte as lutas. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Saia natural. Suporte o processo, porque tudo que está acontecendo aqui é Deus. Tá bom? Então Deus abençoe dona Josi, seu Pedro, que foi para dormir no carro aí na porta da igreja, falou. Saiu da cama meia-noite e pouca. Então eu vou fazer foto beijo, né? Ai, que discurso, misericórdia. Ele pegou a sério a parte de amar, né? Cadê o microfone? Tinha que ter outro. Cadê? Minha alma pra você. Boa noite, pessoal. Boa noite. E assim, ó, eu sou graças a Deus, porque Deus, ele é bom todo o tempo. E Deus, e muitos de vocês que me conhecem, sabia das condições que eu me encontrava. E quando eu entrei por essa porta aqui, como o bispo estava explicando, eu conversei com ele, e ele, sem me conhecer, muitos talvez nem acreditavam mais em mim, mas o bispo, sem me conhecer, Deus fez com que ele acreditasse em mim. E eu fui, não foi para o Salmos 40 que diz assim, espera no Senhor, não. Eu fui para o Salmo 70, quem falou aí? Eu fui para o Salmo 70. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, porque se o Senhor não me socorrer, eu estou perdido, meu Pai. Eu estou sozinho neste mundo, se o Senhor não me socorrer. E eu tenho a certeza que Deus, ele foi dando a direção. Eu vim trabalhar aqui na pintura, estava trabalhando na pintura, eu vim trabalhar e do nada, não foi do nada, foi Deus que fez com que eu olhasse para a igreja e viesse conversar com o bispo. E graças a Deus eu falei, meu Deus, hoje eu estou aqui feliz, servindo a Ele, porque Deus conhece o mais íntimo do nosso coração.
E assim como Deus, Ele honrou, Ele vai honrar a vida de muitos que vieram nessa noite. Deus abençoe. Boa noite a todos. Eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus, porque eu sei que sem Ele nada disso iria acontecer. E fica aqui uma demonstração de fé, né? Quando a gente tem fé em Deus e a gente espera nele, a gente busca, acredita e a gente sabe esperar, o tempo do Senhor verdadeiramente acontece. E em segundo lugar, quero agradecer também ao bispo, à dona, né, a sua esposa, que nos abraçaram de tal forma que, sem nos conhecer, né, depositou ali uma confiança que eu sei, tenho certeza que são pessoas maravilhosas de Deus, ao ponto de confiar em quem eles nunca viram. E a senhora, né, a nossa madrinha, padrinhos aqui, quero agradecer por tudo, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, aos parentes que vieram, minha mãe, meu pai, todos que aqui se encontram presentes, muito obrigada, viu? Agora, só volta aqui, pessoal. Vamos fazer só mais uma oração de novo, tá? Aí vai pro beijo agora, finalmente o beijo. Depois do beijo a gente vai comer, tá, pessoal? Estende a mão para eles mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por tudo, meu Pai. Tenho certeza que já deu tudo certo. Meu Pai, eu abençoo esse casal. E que de hoje em diante, meu Pai, os dois são uma só carne. Eu os abençoo e determino que através deles muitas almas sejam ganhas para o teu reino. Abençoe eles. E mais uma vez os declaro e abençoo com marido e mulher. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Agora é só um beijo. E está encerrado esse reunião. Foi rápido. Está encerrado. Minha alma para você. Perdido sem motivação, me aceitou do jeito que eu estava, mesmo assim invadiu meu coração e já faz parte de mim, e é por isso que eu te amo tanto assim. Batendo palma, pessoal. Eu te amo, não dá pra esconder, não dá. Eu preciso tanto de você. Te amo, não dá pra esconder, não dá. Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é brava. Amém. Deus abençoe. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava,
apaixonei. Estou aqui. Parece um sonho, descobri o amor através de um gesto seu. Bastou só um olhar para acreditar que eu não ouvirei um adeus. Você me ensinou a letra da canção que me faz tão feliz e aquece meu coração. Eu não vou te esquecer.
vez que te olhei, nos teus olhos eu encontrei ternura.